Olá, estamos juntos de novo. Eu, professor Oswaldo, e você, juntos na sua preparação para o vestibular, para a prova do Enem, para chegar lá matando, debulhando. E nós temos aí um outro tema importante de história geral, justamente Roma Antiga. Muito importante, junto com Grécia, são dois tópicos que mais caem de antiguidade. Justamente Grécia e Roma. Então vamos agora entrar em Roma, propriamente dita. Primeiro vamos dar uma olhadinha nos tópicos que nós vamos trabalhar nessa aula. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Primeiro, a origem de Roma, depois, períodos históricos de Roma e o período da República. Claro, vamos dar uma passadinha pela monarquia e iremos direto para a República. Beleza? Primeiro dá uma olhada aí, continua no slide. Olha só a cidade de Roma. Olha que beleza. Peguei essa foto, uma foto por satélite de Roma Antiga. Sensacional, né? Muito bom. Nosso satélite, ele volta no tempo, inclusive. É um satélite sensacional. Vem para mim. Eu estou brincando, tá? Isso é uma maquete. A maquete de como teria sido Roma no período. Mas vamos dar uma olhadinha em algumas coisas específicas aqui. Olha só, nós temos aqui os famosos aquedutos de Roma, né, que traziam água das montanhas para Roma. Roma era repleta de fontes, até hoje é. Aqui você tem o famoso Coliseu, aonde ocorriam, né, as lutas de gladiadores e tudo mais, tão conhecidas no cinema. Aqui nós temos o circo romano, aonde ocorriam as corridas de biga, né? Digamos assim, era a Fórmula Indy da época, praticamente era uma pista oval, tá? E ali ocorriam as corridas de bigas. E aqui você tem, no meio, o chamado Fórum Romano. E o que é o Fórum Romano? Anota aí. Para nós, se eu falar para você em fórum, você vai pensar num lugar onde tem juízes e onde acontecem julgamentos. Para Roma, não. Não. Em Roma, fórum queria dizer o centro da cidade. O fórum era o centro da cidade, onde estavam os prédios públicos, onde estava a estrutura central de Roma. Uma cidade pavimentada, com prédios de até 5 andares, com praticamente apartamentos nesses prédios e praticamente também, entre aspas, quase que uma água encanada. Roma era uma cidade evoluída, né? Olha o número de habitantes que Roma tinha. 1 milhão de habitantes. Não é qualquer cidade que tem 1 milhão de habitantes. Por exemplo, Curitiba, aonde nós estamos hoje, vai chegar a 2 milhões de habitantes. Mas se você buscar a Curitiba de uns 10 anos atrás, você terá uma Curitiba de 1 milhão de habitantes. Né? E algumas cidades brasileiras também giram em torno de 1 milhão de habitantes, certo? 1.200.000, 1.300.000 de habitantes, por aí. Quer dizer, Roma não era uma pequena cidade da antiguidade, de forma nenhuma. Por exemplo, Roma tinha uma coisa que eu duvido que a sua cidade tenha, mas eu duvido. O que eu estou falando? Banheiros públicos. Ah, professor, a minha cidade tem. Sim. Quantos? Né? Qualquer coisa que você sinta tem que correr para o shopping. Né? Não, tinham banheiros públicos. Os banhos, os famosos banhos que você tinha, tanto para a classe mais elitizada, quanto para a plebe propriamente dita. Os banhos, as piscinas de água quente, de água fria. Uma cidade que, de forma nenhuma, nós podemos chamar de primitiva. Às vezes nós olhamos e pensamos, na antiguidade, o que devia ser? Não, era uma cidade bastante desenvolvida. Mas vamos para frente, vamos lá. A partir disso,
vamos falar um pouquinho da origem de Roma. E você tem duas formas de contar a origem de Roma. E as duas formas, que beleza, já caíram em vestibular. Olha só, legal, né? Quais são as duas formas? Primeiro, anota, a forma lendária, isto é, como nós contamos a origem de Roma através da lenda. E você sabe, através da lenda, foram dois irmãos que fundaram Roma, Rômulo e Remo, né? Dois irmãos que vieram de um reino que estava sob guerra, um reino chamado de Alba Longa. Eles vieram, foram primeiro criados por uma loba, toda aquela história, por isso o símbolo de Roma até hoje, como você está vendo ali, é uma loba alimentando a dois meninos, porque a mãe deles o teria colocado numa cesta e enviado rio abaixo. E aí quem encontrou essa cesta foi a loba, e a loba acabou adotando os dois garotos, que depois foram criados por um fazendeiro. E a partir daí os dois cresceram e no final das contas fundaram a cidade de Roma. Rômulo matou o irmão Remo e acabou se tornando o primeiro rei de Roma. Isso é o que conta a lenda, isso é o que conta o mito, né? A única coisa que sabemos, se você busca nos registros, o nome do primeiro rei de Roma foi Rômulo. Agora, se é o mesmo Rômulo da lenda, vá saber, né? E lembre-se, uma outra coisa importante. Veja, os romanos eram profundos admiradores da cultura grega. Eles copiaram muito da cultura grega. Dominaram a Grécia e copiaram muito. E eles deram uma forma de se ligar à cultura grega. De acordo com esse mito, Rômulo e Remo seriam descendentes do último sobrevivente de Troia, Enéas, que teria fugido da destruição de Troia e vindo para a Península Itálica. E ali fundado um reino com outras pessoas, que seria o reino de Alba Longa, de onde teriam saído Rômulo e Remo. Olha aí, ó, os romanos se ligando à cultura, às tradições gregas. Beleza? Bem, essa é a forma, através da lenda, para contarmos sobre a origem de Roma. Mas nós temos a forma histórica também. Como a história constrói, né, a ideia da origem de Roma. E aí, historicamente, é bem simples. Povos que viviam na região, povos latinos, italiotas, acabaram criando um povoado numa região chamada região do Lácio, entre 7 colinas, e nesta região acabou se formando a cidade de Roma, certo? Povos como sabinos, etruscos, latinos e outros acabaram se juntando ali, nesta região, entre 7 colinas, e a partir daí fundando a cidade de Roma. Veja, é uma história, em termos, comparando, né, com a forma lendária, a história explica de uma forma bem mais simples, né, bem mais objetiva. A lenda, claro, né, a lenda ela já cria toda uma alegoria para justamente, digamos assim, nos contar sobre um fato histórico, que é a origem de Roma. Beleza? Vamos para frente. A história de Roma você pode dividir em 3 momentos diferentes, 3 formas de governo diferentes. É importante que você perceba isso. 3 formas de governos diferentes. Primeiro, quando Roma foi uma monarquia, isto é, teve reis. Depois, quando foi uma república. E por último, quando foi um império. Beleza? Então, 3 formas de governos diferentes. Quando república, ou melhor, vamos primeiro para a monarquia. Quando monarquia, o que nós temos do período da monarquia? Algumas coisinhas muito básicas. Por exemplo, sabemos que Roma teve 7 reis, né? Sendo que os 3 últimos foram etruscos. E que foi durante este período da monarquia que se formou a aristocracia rural, a aristocracia de grandes proprietários de terras que dariam origem ao principal grupo social de Roma, os chamados patrícios,
que depois dominariam a política romana. E foram justamente estes patrícios, essa aristocracia de nascimento, como está dizendo ali no slide que você está olhando agora, nessa aristocracia de nascimento, né? Aristocracia, isto é, nobreza, que vai formar o grupo da elite romana dos patrícios. E esses patrícios acabarão derrubando o último rei de Roma. E a partir daí, instaurando uma república. Lembre-se, vem cá comigo. O que quer dizer a palavra república? O que quer dizer a palavra república? Lembre-se, res, coisa, pública, de todos. Isto é, uma coisa que é de todos, uma república. Claro, porque pense bem, quando eles derrubaram o último rei de Roma, eles precisaram estabelecer uma forma de governo em que todos da elite fossem considerados iguais e com direito de comandar Roma. Criaram uma república. A palavra pública, lembrando, coisa de todos. É o que nós brasileiros às vezes não compreendemos, né? A gente olha, por exemplo, uma escola pública, olha um hospital público e qual é a imagem que vem na nossa cabeça? Ah, público, do governo. Escola pública, ah, do governo. Não, não é do governo, é de todos nós. Não é do governo, é de todos nós, pública, de todos. Então, coisa pública. E a partir do momento que eles derrubaram o último rei de Roma e criaram uma república, ora, qual é o maior órgão de poder dentro de uma república? Isso mesmo, você respondeu aí, isso mesmo, você já sabia. Qual é o principal órgão de poder dentro de uma república? O Senado. E eles estabeleceram um Senado. Veja, isso na República Romana, lá na Antiguidade, ou ainda hoje, é a mesma coisa. O Senado é o principal órgão de poder dentro de uma república. Pense no Brasil hoje. O Brasil, por exemplo, nós temos o presidente, temos que representa o poder executivo. Mas qual é o que manda efetivamente no Brasil? O Senado. O Senado é o que manda. Porque é o Senado que, no final das contas, assina embaixo nas leis ou não. O que resta para o executivo? Cumprir o que o Senado decidiu. E aí aqui nós temos a nossa Câmara, digamos assim, o nosso Senado em si é bicameral, né? Seria a Câmara de Deputados e mais o Senado. Mas que representa o Senado, que seria o Senado romano, certo? O parlamento em si. Beleza? Vem comigo aqui. Bom, e a partir disso, então, nós tivemos a República. Mas antes de entrar na República propriamente dito, dá uma olhadinha aqui comigo na sociedade romana. A sociedade romana, então, estava dividida em 3 níveis. Dos grandes proprietários de terras, que são os que vão dominar a República, os chamados patrícios. Na faixa intermediária, você tem comerciantes, artesãos e trabalhadores livres, os chamados plebeus. Junto com esses plebeus, os chamados clientes. Quem eram esses clientes? Pequenos proprietários de terras que viviam sob a proteção dos grandes proprietários de terras, isto é, eles eram clientes dos grandes proprietários de terras, e os escravos, isto é, os povos conquistados. Assim você tinha estabelecida a sociedade romana. Lembre-se, Roma era uma sociedade escravista. Então, você tem nas sociedades escravistas uma elite de grandes proprietários que domina a sociedade. Assim é em Grécia e também é em Roma. A elite, aqui representada pelos patrícios. Uma faixa intermediária de pessoas, trabalhadores livres, que seriam os plebeus, e lá embaixo, no rodapé da sociedade, os escravos. Joia? Vamos mais para frente? Então, agora entrando na República propriamente dita. República, onde nós temos o Senado como principal órgão de poder, vai me acompanhando aí nos slides, certo? E os patrícios
a elite dos grandes proprietários de terras, serão aqueles que dominarão este Senado. Mas é claro, a plebe vai tentar alcançar o Senado, a participação no Senado, né? E os patrícios vão relutar muito em deixar isso acontecer. É lógico, é o centro de poder. Os patrícios querem guardar o poder para si, não querem repassar a ninguém e nem deixar a participação. Mas no final das contas, a pressão social será tanta que por fim os patrícios terão que ceder e permitirão a participação da plebe, mas através dos chamados tribunos da plebe. O que é um tribuno? Troca a palavra tribuno pela palavra representante, os representantes da plebe. E inicialmente nós teremos 2 representantes da plebe no Senado. Quais serão esses 2 primeiros representantes da plebe no Senado? Você sabe, você já estudou isso. Ah, claro, sabia, você já lembrou do nome. Exatamente, os chamados irmãos Graco, né? Tibério e Caio Graco. Serão os 2 primeiros representantes da plebe no Senado. 2 patrícios. Espera aí, professor, não entendi. Pelo amor dos meus filhinhos, professor, não entendi. Como assim? Não são representantes da plebe? São, mas eles são patrícios. Conhece aquela historinha do cavalo dado não se olha os dentes? Pois é. Vai ter representante da plebe, mas eles terão que ser patrícios. E quando você não tem cão, caça com gato, né? A plebe, de certa forma, aceitou isso, não tinha outro recurso. Mas sabe que tanto o Tibério quanto o Caio tem uma diferença de 10 anos entre um e o outro, na posição de tribuno. Sabe que tanto um quanto o outro tentaram trazer benefícios para a plebe? Olha os benefícios que eles tentaram. Primeiro, uma reforma agrária, redistribuição de terras às populações mais pobres. E depois a lei frumentária. O que é a lei frumentária? Distribuição de grãos à população mais pobre. Veja, eles realmente tentaram realmente fazer alguma coisa pela plebe. Mas olha para cá, vem cá comigo, vem cá. Deixa eu chegar perto, vem cá comigo. Sabe o que aconteceu? O Tibério foi assassinado pelo Senado. E o irmão foi convidado ao suicídio. Quer dizer, no final das contas, eles eliminaram os 2 sujeitos que estavam tentando fazer pela plebe. Mas veja, assim mesmo, a plebe, no decorrer do tempo, no decorrer do caminho, no decorrer dos anos, foi conseguindo algumas vantagens. E aqui nós temos 3 fatores importantes, até para você anotar aí. Coisas que vieram em benefício da plebe ao longo do caminho. Algumas leis. Primeiro, a lei das 12 tábuas, o primeiro código civil de leis, né? E que veio em benefício de patrícios, mas como era um código escrito, acabou beneficiando também a plebe. A lei canunéia, que vai acabar permitindo o casamento em patrícios e plebeus. E, por fim, a lei licínia, que anulava a escravidão por dívidas. Que, claro, quem é que acabava escravo por dívida? Não seria um patrício, era lógico que era a plebe. Então, no final das contas, algumas leis vieram em benefício da plebe, mas isso ao longo dos anos, né? A partir de toda uma luta social que vai ocorrer dentro de Roma. Beleza? O que Marx chamaria de luta de classes, né? Vamos adiante? Aqui nós temos algumas atividades de casa para você, então. Primeiro, ler os textos referentes a Roma, da página 663 à página 664. E fazendo aquilo que eu sempre pedi para você, destacando as coisas mais importantes, com uma marca-texto, destacando aquilo que você localizar da aula, dos nossos comentários aqui, e também aquilo que você achar mais importante no caminho da sua leitura. Beleza? Espero que tenha gostado da aula, que tenha curtido. Vá aos estudos, aprofunde os temas que nós vimos aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau!